Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O que Deus uniu, não ouse o homem separar. Nestas palavras, Jesus vai instituir e nos presentear com o sacramento do matrimônio. Todos aqueles que são chamados, todos aqueles que são vocacionados à vivência deste sacramento, o viverão na perspectiva de santificar-se para o reino de Deus. No vídeo de hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Mas antes nós vamos rezar, pedir a Deus que nos abençoe com a luz do Espírito Santo, para que tenhamos um bom entendimento da Tua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Deus da mais pura bondade e misericórdia, nós nos colocamos na Tua presença de coração contrito e humilde, pedindo que o Senhor derrame sobre nós as bênçãos e graças dos céus, que o Senhor encaminhe sobre nós a luz do Espírito Santo, para que tenhamos um bom entendimento daquilo que o Senhor fala ao nosso coração, através do santo Evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos anjos e santos do céu, os quais se colocam em ordem de batalha a nosso favor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Acompanhem comigo, repito, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Muito bem, meus caros irmãos e irmãs na fé em Cristo, no Evangelho de hoje, Jesus continua ensinando todo o seu povo. Continua revelando ao povo a verdade que lhe fora revelada pelo Pai. Mas é claro que em toda esta caminhada, em que pese uma grande multidão o seguia, uma grande multidão acreditava em sua palavra, enchia os seus corações de fé e de esperança, existia também algumas pessoas que queriam descredibilizar tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Dentre estas pessoas, nós temos, por exemplo, os fariseus, os mestres da lei, pessoas que procuravam a todo instante pôr Jesus à prova, procuravam a todo instante contradizer Jesus ou criar situações para que Jesus se contradizesse. Hoje, por exemplo, no contexto do Evangelho, nós vamos ver que os fariseus estão questionando Jesus sobre o divórcio. Um tema espinhoso para aquela época e espinhoso até para os nossos dias de hoje. Porém,
Jesus, no auge da sua sabedoria divina, ele não vai se furtar à resposta. Ele vai enfrentar o combate através da revelação da verdade que Deus coloca em seu coração. Os fariseus vão questionar se era permitido o divórcio. Jesus vai colocar no meio dessa história Moisés. O que Moisés disse? Moisés permitiu a certidão de divórcio, vai dizer os fariseus. Porém, Jesus vai esclarecer. Jesus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Jesus vai contextualizar toda essa história. Porque é muito comum hoje. É muito comum a gente pegar frases separadas, esparsas, a gente pegar situações fora de contexto e dar ali o nosso julgamento. Jesus não vai fazer isso. Jesus vai aproveitar a oportunidade deste questionamento que tinha ali um objetivo mau contra ele, um objetivo de descredibilizar a tua palavra, de colocá-la em contradição, porém Jesus vai se utilizar dessa situação para catequizar o povo, para esclarecer o povo. Jesus vai esclarecer o povo de que Moisés apenas concedeu a certidão de divórcio num contexto em que esse seria um mal menor, porque as mulheres naquela época, naquele contexto da lei de Moisés, desta instrução, deste mandamento, dessa permissão que ele concedeu, as mulheres estavam sendo violentadas, perseguidas, mortas de forma cruel, justamente por conta de situações que naquela cultura daquele tempo eram extremamente machistas, muito mais do que hoje, apesar de hoje ainda termos estes resquícios, mas naquele tempo era ainda mais cruel. Portanto, pela dureza do coração do povo, pela dureza do coração daqueles homens que maltratavam as mulheres, que deixavam elas numa situação de penúria, a partir do momento que Moisés se depara com essa situação, ele vai permitir a certidão de divórcio para que essa mulher tenha uma chance de sobreviver. Mas Jesus vai esclarecer também, não era assim desde o início. No início, a proposta de Deus é outra. A proposta é que o homem deixará pai e mãe, a mulher deixará pai e mãe, se unirão, os dois que agora não seriam mais dois, mas unidos pelo amor se tornariam uma só carne. Esta união que é efetivada, que é sacramentada por Deus, essa união jamais vai se separar, jamais vai se desfazer sob os olhos de Deus. Essa é a essência do sacramento do matrimônio que hoje nós vivenciamos. O sacramento do matrimônio, ele nos indica essa condição, que nós somos uma só carne. E uma vez que nós fomos unidos por Deus, nós não temos a capacidade de nos separar aos seus olhos. Se assim o fizermos, estaremos cometendo adultério, estaremos em pecado e em pecado mortal. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, aprendamos com a palavra de hoje, valorizemos o sacramento do matrimônio, peçamos ao Espírito Santo que nos dê força para vivermos bem esse chamado, para vivermos bem esta vocação, esse sacramento, pois através dele nós constituiremos família, através dele nós teremos os nossos filhos e na construção desta família nós vamos nos preparar para uma santificação, enfrentando dificuldades, enfrentando tribulações. Não é fácil a vida a dois, mas o que Jesus espera de nós é que nós nos esforcemos para, a partir destas dificuldades, nós vivenciamos o amor que ele nos ensinou. Um amor de renúncia, um amor de entrega, um amor que se doa ao outro, um amor que não é vaidoso, um amor que realmente deseja que o outro seja feliz. Amém?
Se essa palavra foi de alguma maneira importante para você, te deixou um bom recado, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário para que assim ele possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado pela partilha, tenham todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do nosso Santo Evangelho.